qu'est-ce qui se passe? Os atentados terroristas em Paris lançaram toda a Europa numa era da incerteza. A França, em estado de emergência, pode dar novos poderes à presidência para garantir mais segurança. França e Rússia já fazem operações militares conjuntas. A Bélgica é suspeita de ser a moradia do maior número de terroristas na Europa. Daqui a uma semana começa a grande conferência do clima em Paris, que levará para a cidade 40.000 visitantes e mais de 100 chefes de Estado. O terrorismo assusta e confunde. É difícil entendê-lo e saber qual é a melhor forma de lutar uma guerra que não é convencional. Hoje conversaremos com o ex-embaixador do Brasil na França, Marcos Azambuja, conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE, e com o jornalista Lorival Santana, que já viajou a 60 países, cobriu 11 conflitos, entre os quais as guerras do Iraque, da Líbia, da Síria. Ele é diretor do Instituto Fernando Brodel e comentarista da CBN. Lorival, é o seguinte, qual a avaliação que você faz com a sua experiência de todo esse conflito, esse conflito árabe, muçulmano, das medidas tomadas até agora como resposta? Você acha que é o caminho? É o que está sendo feito há mais de um ano. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, Emirados Árabes Unidos, a Austrália, estão bombardeando o Estado Islâmico desde setembro do ano passado. Para você retomar cidades, territórios, você precisa ir para o terreno e fazer, nesse caso, a guerra de guerrilha. E isso causa muitas baixas. É preciso matar e morrer, disputar rua por rua, quarteirão por quarteirão. E esses países não têm condições de fazer isso, condições políticas, as suas opiniões públicas não apoiarão isso. Então, eles estão treinando e equipando os curdos e os árabes, nesse sentido, no terreno, naquilo que é recuperar o território, é uma guerra por procuração, com todas as dificuldades que isso já foi feito, né, Lorival? Em outros momentos da história já se entregou a um grupo e depois aquele grupo virou mais radical. O Talibã, por exemplo, né? Exato. As chamadas guerras assimétricas, todas elas têm sido dessa maneira. E, aliás, elas são a causa da situação a qual nós chegamos. Então, o Estado Islâmico já venceu essa guerra do ponto de vista dos seus objetivos. O objetivo do Estado Islâmico é causar o pânico, a confusão e a radicalização. Na medida em que esses países... E eu não estou fazendo aqui um juízo moral. Sim. Talvez eu reagisse da mesma maneira. Mas estou constatando que é isso que o Estado Islâmico quer. Uma superextensão da atividade militar, armada. Existe um documento deles, da época Al-Qaeda no Iraque, de 2004, que é um manual de atuação, uma cartilha, quando a Al-Qaeda no Iraque foi criada, e o Estado Islâmico é um remanescente disso. Os seus líderes são dessa época, os seus mentores, que diz: vamos atacar o inimigo nos seus alvos brandos, no turismo, causar o máximo de vítimas inocentes, de maneira a perturbá-lo de tal forma que ele sai correndo para todos os cantos de forma desorganizada, e aí nós vamos drenar as forças deles. É isso, embaixador. Quer dizer, a ideia é que essa é uma guerra tão diferente, tão diferente de todas as outras que a gente conhece, né? Porque até o Estado Islâmico, ele não é só um grupo terrorista como a Al-Qaeda, porque ele tem um território, aliás, de 2 países, né? De pedaços de 2 países. Mas, ao mesmo tempo, ele tem os seus soldados infiltrados assim, na população dos países-alvo, né? Essa que é a confusão. Miriam, Paris tem uma certa tradição de conviver com o terror. Eu não quero trazer Robespierre à cena, mas Paris viveu já com o terror. Quer dizer, o terror não é novo na experiência francesa. O que eu acho extraordinário é que o Estado Islâmico não é bem um Estado. Aí não é rigorosamente islâmico, seria um insulto ao Islã, dizer que aquilo é o islamismo. Eu digo, nem Estado, nem islâmico. E, ao mesmo tempo, é uma sugestão de volta ao califado, sugestão de volta ao momento em que a gerência de tudo aquilo... O que aconteceu com o Oriente Médio, eu vou dizer isso numa frase só, foi que
Da Tunísia até o Líbano, Sykes-Picot dividiram aquilo de uma maneira arbitrária entre as grandes potências do Ocidente, que foi feito de uma maneira insensível às realidades no próprio terreno. Mas você tem agora uma correção de rumos. Você está tendo um problema para os quais os Estados não estão preparados, que é a imprevisibilidade, o quase absurdo, a gratuidade. O ataque em Paris não tem um alvo estratégico, prioritário, é apenas um alvo contra a civilidade, contra o prazer. É isso que o Lorival está falando, né? Quer dizer, é desorganizado, vai ficar exatamente onde E a função do terrorismo é não ter previsibilidade. E na medida que você sabe o alvo prioritário é aquele, você começa a se proteger. Agora, se uma confeitaria pode ser um alvo, se uma pizzaria pode ser, você tem uma situação de verdadeiro pânico. Você não tem refúgio contra um ato tão aleatório. E agora, o que você acha que vai... Qual é a evolução provável disso aí, Lorival? O Estado Islâmico tem no seu DNA uma mistura entre guerra de guerrilha e terrorismo. E ele está enfraquecendo no terreno na medida em que já há 7.500 guerrilheiros curdos, e os curdos têm uma longa tradição de guerra e de luta pela sobrevivência da sua identidade, eles estão lutando, estão avançando. Os atentados em Paris coincidiram com uma derrota do Estado Islâmico. Os guerrilheiros curdos, os peshmergas, tomaram Sinjar, que é uma cidade muito simbólica, que foi o que desencadeou a intervenção dos Estados Unidos no ano passado. Eles tomaram essa cidade, que é um entroncamento entre Mossul, que é a grande cidade iraquiana, a segunda maior do país que o Estado Islâmico ocupa, e Raqqa, que é a capital do Califado Islâmico no nordeste da Síria. Então, isso realmente alarmou o Estado Islâmico. Eles estão perdendo força no terreno militar e aí vão cada vez mais usar o terrorismo, como fizeram com o avião russo no Egito, agora em Paris, e esse é o caminho, quer dizer, mas eles não vão abandonar a guerra de guerrilha porque isso lhes dá legitimidade. Na hierarquia da luta armada, a guerra ela tem muito mais valor do que o terrorismo. O terrorismo é a arma dos fracos. Os terroristas sabem disso. É muito assimétrico o terrorismo. Mas eles vão então tentar fazer essa mescla. E eles têm coragem de morrer, e isso é um grande valor. E também têm coragem e não têm limites para maltratar os prisioneiros, para... Quer dizer, na guerra você luta com um certo conforto de saber que se você for preso, há regras de tratamento do prisioneiro. Foi por isso que o exército iraquiano fugiu sem lutar. Há uma arma psicológica muito forte do Estado Islâmico, que é o terror, o pânico, quando você sabe que você está se aproximando. Eu estive a 2 quilômetros deles, isso causa dentro de você, na sua fantasia, aquilo que eles vão fazer com você se te pegarem. Então eles ocupam centenas de quilômetros de território sem lutar. E por falar dessa coisa, né, do psicológico, né, Paris ser uma cidade que está até na fantasia de todo mundo como uma cidade da noite, uma cidade da alegria, uma cidade dos bares, dos restaurantes, né, dos lugares para se conversar, para ser feliz e tal. Exatamente esse é o alvo, né? Foi exatamente numa região assim da juventude, à noite e tal. O que acontece com Paris agora nesse contexto de estado de emergência, restrição de movimento, esse estado policial que está se montando em Paris para se defender? Esse é o efeito mais perverso colateral. Em primeiro lugar, desde que houve os atentados, primeiro eu acho que há hoje um uso abusivo da palavra guerra. A guerra contra o tráfico, guerra contra o câncer, guerra. A palavra guerra passou a ser uma expressão universal de oposição. Eu acho que nós vimos ser econômicos no uso da guerra, da palavra guerra, para não criar. Então, na França, hoje, o que você ouviu, houve uma perda dessa ideia de civilidade, de civilização. A França, os americanos costumavam dizer que os boas americanos, quando morriam, iam para a França. A ideia de que a França era uma coisa a ser alcançada. A ideia
ideia do prazer. A França e Paris, sobretudo, tem essa conotação. E foi numa sexta-feira à noite, quando no Stade de France havia um grande jogo. A ideia toda é que a cidade estava vivendo aqueles momentos de shows, espetáculos, esporte, e isso atinge a víscera da ideia que a França faz de si mesma. O problema que a França hoje tem, entre outros, é que ela não está preparada para lidar com esse fundamentalismo islâmico, com esse desamor à vida. A França procura seduzir quem chega lá para se tornar francês. A França tem um pecado que eu acho grave. Ela não sabe conviver com o não francês. Quer dizer, quem chega à França é obrigado a fazer um contrato de adesão com a França. Republicano, laico, civil. Se você não faz aquilo, os franceses não têm. Os americanos têm, nós temos, os ingleses têm, que é a aceitação do outro. A França não tem aceitação. A ideia da França é de que ela é o vértice de uma pirâmide de civilidade. Que quem não fez aquilo é um bárbaro, um primitivo e que vai ser convencido ou seduzido a virar francês. Então, o que está deixando a França perplexa é essa gente que chega, não 100 mil, não 1 milhão, 5 milhões, que não querem ser franceses nesse sentido republicano, laico. Eles querem ser beneficiários de uma sociedade rica, mas sem se abandonar. Então, a França não tem a capacidade de conviver com essa multiplicidade de outros. E esse é o problema que eles têm de enfrentar agora. Como agir diante de um inimigo que já está lá dentro. E o problema do islamismo na França é que ele não tem de conquistar, ele já está lá, em números extraordinários. E, ao mesmo tempo, não quer ser francês. Há pouco tempo, a Marselhesa foi vaiada no Stade de France, o que para um francês é inconcebível. Não, para qualquer pessoa. Então, a ideia da vaia marselhesa, a ideia da rejeição dos símbolos da República, a França vive ainda a ideia de que a sua revolução, a Revolução Francesa, foi o momento em que o mundo tomou um certo. Quer dizer, os valores são aqueles. E surge um bando de pessoas que não está jogando por... Então, a França está perplexa. O que me preocupa um pouco é que os chefes de Estado agora são convocados a tomar atitudes rápidas, punitivas e militares em 48 horas. Eu tenho muito medo disso. Houve um único momento que eu gostei desses dias, foi que eu vi o Obama e o Putin sentados numa mesa, naquela cúpula do G20, conversando. Quer dizer, eram dois chefes. E muito recentemente eles estavam na ONU divergindo. Né? Os dois e de repente eles estavam lá conversando, o inimigo. parecia que ele era um botequim, os dois. E no fundo, eu não posso trair toda a minha origem. Eu não sei como guerras e conflitos começam, mas acabam numa conversa. Quer dizer, no fundo, a solução Vem da negociação. Da conversa. Tenho medo que certas pessoas têm de sentar e conversar. E eu creio que começou um pouco. Agora, o meu medo é a cobrança de o Obama está sendo vitimado porque ele não está tomando atitudes decisivas. Mas decisivas quando? Aonde? Na Síria? No Iraque? Bombardeou-se o Afeganistão, destruiu-se virtualmente o Iraque, atacou-se a Líbia. Cada grande processo de bombardeio leva a uma coisa um pouquinho pior, de modo que eu não sei o que fazer. Marcos Lorival, vou fazer um pequeno intervalo, eu volto daqui a pouco, conversando hoje sobre terror em Paris. Hoje eu estou conversando com o jornalista Lorival Santana e o embaixador Marcos Azambuja sobre o terrorismo em Paris. Lorival, ele está falando sobre essa coisa da não aceitação, os que estão na França, mas não querem ser franceses. Isso é uma coisa que sempre me intriga, quando você vê a história dos jovens, eles nasceram na França, não são imigrantes que acabaram de chegar e viram a aspereza de qualquer sociedade com relação ao imigrante, mas na Europa muito forte. E eles nasceram lá, portanto, falam francês, ou nasceram na Bélgica, eles são europeus. E mesmo assim estão dispostos a morrer para explodir alguém ou algum alvo.
francês? Eles não pertencem a lugar nenhum, assim como os palestinos no Líbano. Eles não pertencem, os palestinos no Líbano, ou esses argelinos e marroquinos, eles não podem voltar, entre aspas, para a terra de seus avós, né? E eles não são iguais aos franceses. Nesse sentido, há um encontro de dois fundamentalismos, né? De não aceitar que o outro seja diferente, né? Então, comparando o 11 de setembro de 2001 e o 13 de novembro de 2015, os Estados Unidos foram atacados por pessoas que nunca tinham estado nos Estados Unidos, que não eram cidadãos americanos. Os franceses foram atacados por cidadãos franceses. E essa é uma diferença importante. As moças são proibidas de andar com o véu cobrindo o cabelo na França ou de qualquer outra manifestação religiosa. Eu entendo a visão das feministas a esse respeito, mas eu quero dizer que, conhecendo essas famílias, eu sei que uma moça de uma família conservadora muçulmana sair de casa com o cabelo à mostra é como uma moça brasileira sair sem a camiseta, sair com os seios à mostra. É assim. Você pode dizer se está certo ou se está errado. Apenas é esse o sentimento. Então, eles se sentem hostilizados, e o embaixador citou aqui Sykes-Picot. Esse é um grande ativo do Estado Islâmico, que também diferencia da Al-Qaeda. A Al-Qaeda tinha uma agenda nacional, derrubar os Estados nacionais e criar ali Emirados Islâmicos. O Estado Islâmico quer criar um califado transnacional. Quando eles cruzaram a fronteira entre a Síria e o Iraque, eles disseram: estamos apagando as barreiras, as fronteiras de Sykes-Picot. Ou seja, das divisões... Que é um tratado secreto que traiu os árabes. Sykes era inglês e Picot era francês. Eles secretamente lotearam o Oriente Médio entre eles durante a Primeira Guerra Mundial, convidaram os árabes e convenceram os árabes a lutar contra os turcos. Os árabes não tinham um motivo bom para lutar contra o Império Turco Otomano, mas a promessa era de um Estado árabe independente. Eles foram traídos. Esse sentimento de traição foi atualizado e confirmado com a criação do Estado de Israel e depois com a ocupação de Jerusalém. De novo, não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou só dizendo que a história é essa e hoje jovens de 18 anos vivem esse ressentimento e essa angústia e essa sensação de marginalização, de hostilidade, de não pertencimento. Agora, embaixador, eu queria que você falasse do drama dos refugiados. Então, eles saem dos seus países desesperados por um porto seguro, né? E atravessam o mar daquele jeito desesperado, morrendo, parte no meio do caminho. E aí eles vão chegar numa Europa que está agora mais hostil ainda a partir da última sexta-feira 13. Então, o que vai acontecer? Eu tenho a impressão que tem um agravamento da rejeição. Quer dizer, tinha havido um pequeno progresso. Aquelas cenas daqueles afogamentos, daqueles naufrágios, tinha levado a uma sensação de solidariedade. Mas um dos sentimentos mais antigos do ser humano é que no mar, diante da tempestade, nós somos solidários. Agora, de novo, pode haver um momento em que não desembarcarão, não chegarão, enquanto você tem o risco de um acirramento da rejeição nas fronteiras e tudo. E quando os números são imensos, quer dizer, você vai ter que rejeitar muita gente. Eu creio que nós estamos... O Brasil pode ajudar nisso? Não, o Brasil não. O Brasil, primeiro, se sente emocionalmente muito distante. Dois, tem medo. O problema também do terrorismo é que você fica inibido na sua solidariedade pelo medo do contágio. Diz bem, eu faço para entrar aqui e acabo também eu alvo. O Brasil está assim... O Brasil sempre teve orgulho desse patrimônio de convivência, né? Entre árabes, judeus, e em algum momento o Brasil pode ser atingido e contaminado por esse tipo de radicalização? Eles não querem vir para cá, essencialmente. Grande parte dos imigrantes
não são imigrantes perseguidos, são imigrantes econômicos que vêm à procura de oportunidades. E o Brasil não oferece a eles, Principalmente mesmo a nesse Europa momento, né? mediterrânea, não. Eles querem ir para a Alemanha, eles querem ir para a Inglaterra. O objetivo do imigrante econômico é ir para onde o mercado é extraordinário. Porque eu não vejo uma grande demanda pelo Brasil. Pode ser que se todas as portas se fecharem na hora do tempo. O que o Brasil nesse caso, eu não quero parecer exemplar. O Brasil tem uma capacidade de ser múltiplo, de aceitar. O Brasil foi criado numa espécie de receita híbrida que funciona. Porque eu creio que nós vamos ter uma capacidade de acolher, mas não creio que venham. O problema ainda é essencialmente mediterrâneo europeu. Eu não vejo ainda que ele extravase, nem o próprio Estados Unidos, que agora passaram também a ter uma atitude, com a eleição tão próxima, com o Partido Republicano tão radical. Como é que você vai fazer para absorver? Porque quem vem será o Sírio. Miriam, uma coisa que me dá, de certa maneira, alguma satisfação, esse quadro tão pessimista, é que há muito tempo no Oriente Médio não há um conflito em que Israel e os árabes não sejam o eixo fundamental. Nós estamos tendo, pelo menos, uma capacidade de ver que aquilo não se esgota apenas naquele conflito e tem uma diversidade. E dois, sem ser passadista, o Oriente Médio foi criado em bases arbitrárias, autoritárias, que corresponderam ao fim dos grandes impérios clássicos, Inglaterra e França. E aquilo não funcionou. E, finalmente, na França, você tem hoje uma banlieue, uma periferia árabe e africana, que não é desumana, os prédios não são ruins, o emprego existe, mas eles não são absorvidos. A Europa continental só absorve bem o que parece com ela. Quando não parece com ela, a rejeição é muito fundamental. O Brasil, pelo contrário, os Estados Unidos nisso tem mais mérito. A própria Inglaterra, mais cosmopolita. Mas a França não tem, como a Alemanha, não tem a capacidade. A Alemanha ainda tem com os turcos, que são, de certa maneira, um antigo aliado. Mas o que você está vendo na Europa hoje é o limite de governos que não têm simpatia além do próprio projeto europeu. A Europa é uma solução. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, um dos projetos, uma das estratégias é estrangular financeiramente, economicamente, né? Essa parte eu até entendo mais, que realmente se você estrangular a economia, você avançou sobre o seu inimigo, né? Então, petróleo, né? Do que eles vivem e outras coisas, mas é possível fazer esse estrangulamento? Eles bombardeiam há tanto tempo, até ali você mesmo falando que eles bombardeiam há tanto tempo esses alvos dos campos de petróleo, dos carregamentos, mas não avançam muito nesse estrangulamento. Eles têm avançado? Tem avançado com inteligência, com troca de informação, com bombardeios, mas é tarde. O Estado Islâmico ele já está muito armado e muito rico também. Só com a tomada de Mossul, eles saquearam a filial do Banco Central iraquiano, que tinha 500 milhões de dólares, meio bilhão de dólares. Eles também vão roubando tudo. Eu entrevistei pessoas cujas casas foram saqueadas, levaram todo o ouro, estou falando de alianças, de joias, tudo que a família tinha, eles tomam, eles levam embora, né? E eles vão confiscando também as armas, né? E eles têm uma capacidade assim, de encontrar saídas para essas questões. Eles não precisam necessariamente de dinheiro, né, para lutar. Hoje eles tomaram as armas do exército iraquiano, que foram cedidas pelos Estados Unidos. Não é o estado da arte, mas é suficiente para a guerra de guerrilha. Eles estão muito bem armados para a guerra de guerrilha e o Ocidente não está preparado para fazer. Não dá para bombardear uma cidade com 2,5 milhões de habitantes. Então,
É claro que o bombardeio é válido. Eu estava lá quando o Estado Islâmico estava avançando, eles iam tomar Bagdá se não houvesse os bombardeios. São necessários, mas não são suficientes. Perfeito. A única coisa que não está perfeita aqui, a entrevista de vocês maravilhosa, é o tempo, porque assim, eu fiz uma lista de perguntas, Lorival e Marcos, e não consegui nem olhar para o papel de tantas perguntas que eu tenho na minha mente mesmo e que elas não se esgotaram. Bom, muito obrigada, eu sei que esse assunto é complexo, mas vocês ajudaram a iluminar. Obrigado, Lorival, obrigada, Marcos, e eu volto na semana que vem.